sou a Júlia, tenho 26 anos, moro em Ipatinga, Minas Gerais e sou dona de um sex shop. Meu nome é Tatiele, eu tenho 28 anos e eu trabalho como corretora na Delas Imóveis. Eu fui uma criança que eu nunca quis ser muitas coisas, eu não tinha aquele sonho igual criança tem de ser médica ou então, sei lá, fazer algo ou estudar algo, mas eu sou formada em engenharia civil. E olha onde que eu fui parar. Eu acho que no final das contas o meu foco mesmo era ajudar as mulheres. Quando eu era criança eu pensava em ser dentista, mas aí depois eu vi que eu não gosto e não levo jeito para a área da saúde. Então quando eu fui ficando mais adolescente eu gostava muito da área administrativa. Então eu fiz até a faculdade de administração, fiz um curso técnico e era uma área que eu gostava bastante. Eu sempre fui uma adolescente e uma jovem adulta muito tímida, muito quietinha, mas eu sempre gostei muito do assunto. Eu acho que pelos meus pais não conversarem muito sobre sexo comigo, eu tinha que descobrir tudo ali sozinha. Eu formei na faculdade no final de 2019, eu não queria ter feito engenharia civil, eu fiz porque o meu pai tinha o sonho de ver as filhas deles formadas, a minha irmã é formada em Direito, e quando eu acabei a faculdade, começou a pandemia em 2020, e eu tava completamente perdida. Aí eu tava passando uma página tipo Shopee, Mercado Livre, e apareceu um vibrador. E aí eu falei, vou começar a vender isso. Foi do nada mesmo. Então, quando alguém me pergunta, eu falo que eu caí de paraquedas mesmo na profissão. Eu já trabalhei com vendas, já trabalhei com maquiagem. Meu último emprego antes de ser corretora era como auxiliar administrativo. Eu estava saindo da empresa, surgiu uma vaga para auxiliar administrativo em uma imobiliária. E eu fui para essa entrevista, um amigo meu me indicou. Chegando nessa entrevista, a pessoa falou assim, você leva muito jeito para corretora, você já pensou? Eu falei, não, nunca pensei. Ela falou, então pensa. Aí eu fui para casa e fiquei com aquilo na cabeça. Eu não tinha nada a perder, porque a vaga de auxiliar administrativa eu poderia conseguir em outro lugar. Eu falei assim, eu acho que é a minha chance, é uma grande oportunidade. Então eu caí de paraquedas, depois disso eu apaixonei pela área. E é algo que eu gosto demais e é a profissão dos meus sonhos. No início eu tinha R$350, eu falei, não, eu vou começar a mexer com isso e vou ver onde que vai dar. E aí eu fui vendo os casais me procurando, as mulheres me procurando e tudo que eu poderia ajudar na vida delas. E eu já passei por um relacionamento abusivo, que foi meu primeiro namorado. E quando uma mulher, ela se conhece o seu próprio prazer, não tem tabus em relação a isso, ela não aceita o mínimo. Então, depois que eu descobri esse universo e a quantidade de mulheres que eu poderia ajudar, eu fiquei completamente apaixonada. No início, eu já pensei em desistir várias vezes, porque essa profissão, ela é muito, eu falo que é uma montanha russa. Tem dia que a gente tá lá no alto, tem dia que a gente tá embaixo. E eu não pensava assim, na verdade eu não sabia. Eu tinha até um pouco de preconceito contra imobiliária, eu tinha uma outra visão. E aí eu comecei, na hora que eu fiz a minha primeira venda, eu falei, nossa, é isso. Porque é muito gratificante. No dia que você vai ali entregar uma chave, é de muita responsabilidade também. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E eu me preocupo muito com os meus clientes. De início, eu não tinha certeza de como que seria a profissão, por isso que eu pensei em desistir algumas vezes. Mas o tempo foi passando, hoje tem 2 anos e meio que eu sou corretora e eu não penso em ter outra profissão não. Foi tão tranquilo, eu achei que seria assim um choque, mas foi muito tranquilo até pra minha mãe, que ela não conversava sobre isso comigo, ela achou a ideia genial. A família do meu marido é um pouco mais conservadora, mas eles super apoiaram a ideia. O meu marido também, que sempre já cresceu mais em igreja assim, ele adora, ele grava vídeos comigo hoje em dia, ele conta sobre mim para as mulheres que trabalham com ele, todas elas me seguem, assim, todo mundo me abraçou e é muito maravilhoso isso. Hoje eu faço tudo sozinha, eu sou responsável pela criatividade, pelo marketing, por responder cliente, fazer entrega. Então, as minhas redes sociais principais é o Instagram e o site, o cliente entra em contato, faz o pedido, se tiver uma dúvida eu tô sempre à disposição para poder ajudar. Porque realmente muitas pessoas têm dúvidas e isso é completamente normal. Eu tento fazer um atendimento totalmente humanizado para ajudar o meu cliente. E ele pede, eu separo tudo bonitinho aqui e envio totalmente discreto para casa da pessoa, não dá para ver nadinha de nada.
mando manual, ensino tudo, porque eu quero que o cliente tenha uma experiência. Não é só vender e ganhar o dinheiro, eu quero que o cliente tenha uma experiência verdadeira e que aquilo mude a vida dele. A nossa profissão, ela não é muito, assim, de ter o que fazer no dia certo, né? Tem dia que a gente tem visita, tem dia que a gente gosta de gravar conteúdo para poder postar, tem dia que a gente vai no imóvel fazer as fotos para poder fazer a venda. E hoje em dia a internet ela tem sido um grande diferencial, então a gente foca muito nesse trabalho também de vídeo, de foto. Então o corretor, ele não é só ir lá e mostrar o imóvel, ele vai e mostra o imóvel. Depois tem a parte de documento também, que a gente dá um suporte. Então assim, são muitas tarefas, mas não tem o que fazer no dia certo. Então assim, durante a semana a gente vai se programando de acordo com a disponibilidade do cliente, não tem o horário certo. Se precisar a gente trabalhar à noite, se precisar a gente trabalhar no final de semana. Eu sempre tive muita facilidade de falar sobre isso, eu sempre tive muita curiosidade de saber sobre saúde da mulher, sobre sexualidade feminina, sobre tudo. E eu conversava sobre isso com as minhas amigas da faculdade e pra mim sempre foi muito tranquilo. Mas até chegar ao ponto de mostrar o rosto lá no Instagram foi um processo. Aí teve um dia que eu virei pro meu marido e falei, olha, eu quero aparecer porque eu acho que tá faltando essa conexão. E foi incrível a recepção das minhas clientes, das minhas amigas. A gente ficou muito mais íntima e eu sinto que as mulheres tomam mais liberdade para poder falar sobre isso, porque muita mulher, ela não se conhece, ela não conhece o próprio prazer, ela tá acostumada com um script na relação sexual sozinha, assim, ou um ficante, com o namorado, com o marido, que é só uma coisa onde não favorece ela. E eu ensino as mulheres a terem autonomia do próprio prazer. Então, a imobiliária foi criada pela Henriette, pela Daiane, elas que tiveram essa ideia. E eu acho muito bacana porque ela é para incentivar mesmo nós mulheres. É uma profissão muito masculina, a maioria dos corretores mais velhos são homens. E eu acho que a nossa região, principalmente, precisava desse destaque de mulheres, de uma mulher ajudar a outra a crescer. Nós somos muito unidas, graças a Deus, a gente não tem muitos conflitos, a gente se resolve, igual família mesmo, porque a gente, se tiver algum conflito aqui, a gente já resolve ali. Mas o que eu acho mais interessante aqui é a parceria. Nós somos muito parceiras, uma está sempre disponível para ajudar a outra. Normalmente, se alguém vê na rua, sempre vai ver de duas pessoas, às vezes as pessoas até perguntam assim, vocês trabalham de dupla? Mas nunca é a mesma dupla, a gente sempre trabalha assim, nós sempre gostamos bastante que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja vendendo, e é importante essa união, essa parceria, e aqui a gente não tem problema nenhum, nós somos muito parceiras. É um comércio muito difícil, porque não é igual um chocolate ou uma roupa que o seu cliente vai comprar e ele vai postar nas redes sociais, sabe? É algo muito íntimo e a gente tem que entender isso, porque nem todo mundo quer compartilhar a intimidade. E tem um outro ponto, que é o assédio, que é muito grande, mas hoje, assim, 95% do meu público é feminino. Tenho meus clientes masculinos que são incríveis, mas de vez em quando a gente passa uma raivinha ou outra aí com assédio, mas graças a Deus existe o botão bloquear. Eu já pensei em desistir pelo grau de dificuldade. No início, a concorrência ela é muito grande, não só de imobiliária, mas corretor autônomo. E também questão de salário. No início, se você não se programar, ela é uma profissão, eu sou autônomo, eu não tenho um salário fixo, eu recebo comissão. Então, se você não se organizar, vai chegar um ponto que você vai falar assim, e aí, será que eu estou ganhando dinheiro ou será que eu estou pagando para trabalhar? Então, assim, por esses motivos, algumas vezes, eu pensei, não, isso é muito difícil, essa profissão é muito difícil, eu tenho que lidar com isso, lidar com a frustração de perder uma venda. Então, assim, é uma profissão também que a gente precisa de muita inteligência emocional. Hoje em dia, eu consigo muito mais fácil lidar com essa situação, porque às vezes você perde uma venda e você fica assim, e agora? Então agora, bola para o próximo, vamos para a próxima venda. Mas no início você não sabe, você fica focado naquela venda ali, aí você perdeu, você pensa assim, nossa, eu perdi tudo, e agora? Então assim, é por isso que eu já pensei em desistir algumas vezes.
Nossa, já. Semana passada eu tava falando pro meu marido, amor, eu acho que já deu, sabe? Acho que eu vou voltar pra engenharia civil. Só que eu acho que quando a gente pensa em desistir, é aquele momento que você tem que ter mais gás. É um momento que você vira outra chavinha e faz uma outra revolução. Então, desistir não é opção. Nenhuma. Eu fico muito feliz e principalmente realizada quando um cliente me fala que está feliz dentro do imóvel, quando eu vejo uma foto que o imóvel era vazio, porque o imóvel se transforma em um lar. Aí eu vejo que a pessoa foi lá, planejou, colocou, aquilo ali aquece o coração. Parece uma coisa muito simples, mas realmente é gratificante. Eu fico muito feliz, eu fico emocionada. Tem alguns clientes que a gente acompanha por tempos. Às vezes tem cliente que chega, compra a casa, é rápido, mas tem muitos que é um processo longo. Então você acaba criando um vínculo realmente com a pessoa. Então na hora que ela tá ali, que ela tá realizada, que a pessoa te vai e fala que tá muito feliz dentro do imóvel, é a realização. Eu me sinto totalmente realizada por isso, porque à medida que as pessoas vão realizando os sonhos dela, eu também realizo os meus. Eu não foco muito naquele sensual, naquele erótico explícito, tanto que eu gosto muito do rosinha, eu falo tudo com um tom de muita... Não é piada a palavra, mas eu tento trazer graça pra tudo que eu faço, porque eu acho que você falar sobre sexo tem que ser normalizado. Tanto que se a gente existe, é porque o sexo existe, então é algo muito normal na sociedade. E eu acho que esse é o diferencial. A gente não tratar com muita erotização, sabe? Porque a maioria das mulheres não são assim. Eu não sou assim, eu não sou um sex appeal. Então eu acho que esse é o diferencial. A gente pegar ali e encaixar as coisinhas direito. Então eu penso assim, no futuro, quando eu estiver bem estabilizada como corretora, eu gostaria de dar curso, palestras, algo nesse intuito, nesse sentido, para corretores mesmo. Então, assim, é um objetivo futuro que eu tenho de montar algo, principalmente palestras. Já pensei em ser palestrante, algo assim, mas eu quero realmente estar 100% preparada para isso. Eu quero que a Vênus cresça muito mais, eu quero que esse quarto não caiba de coisas, eu quero ter que me mudar, isso daqui tá cheio de produtos. Eu quero isso, eu quero ser uma referência, mas eu quero continuar no online, eu não pretendo ter uma loja física não. Então, na verdade eu nunca parei para pensar sobre isso, mas às vezes eu encontro algumas pessoas que falam, nossa, eu vejo você na internet, eu acompanho os seus vídeos, você fala bem, nossa, eu adoro o seu trabalho. E assim, eu até fico assim, eu acho até engraçado às vezes, porque realmente eu nunca parei para pensar. Mas eu espero muito chegar em um lugar que eu possa realmente inspirar outras mulheres, porque eu fico muito feliz com o crescimento das mulheres no mercado de trabalho. Antigamente os homens ganhavam mais, então existe um machismo, né? Então assim, eu fico muito feliz das mulheres estarem se realizando, né? Então eu espero realmente um dia ser uma grande inspiração. Nossa, é muito maravilhoso. Às vezes eu tô no shopping, que eu vou muito no shopping, e alguém me para e fala, você é da Vênus, né? É tão gratificante, é tão maravilhoso, porque você vê que as mulheres estão tendo menos tabus em relação a isso. Mesmo que não comprem nada, não é sobre só comprar um produto, mas seguir as dicas e acompanhar e ter a mente aberta para ver um universo que existe além da relação que elas conhecem. É muito gratificante. E assim, a Vênus, há um ano atrás, ela ficava dentro do guarda-roupa, sabe? Os produtos ficavam dentro do guarda-roupa. Começou numa caixinha de sapato. E ver tudo que eu conquistei hoje, assim, nossa, é maravilhoso. Eu não tenho palavras para expressar. A minha maior inspiração é uma pessoa muito próxima, que é a minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi empreendedora, sempre foi uma ótima vendedora. E eu acredito que essa parte de empreendedorismo eu puxei dela e ela sempre me botou pra frente. Então ela é uma grande inspiração na minha vida. Porque eu não pego muito pessoas como inspirações, mas as minhas clientes me inspiram muito, sabe? Porque eu quero muito ajudar elas. Eu pego mulheres que são mães, que são donas de casa, que são totalmente dependentes do marido, e aquilo me inspira porque eu quero muito ajudar elas.
Tipo, não tem uma pessoa em específico. Mas assim, do universo do sex shop, é claro que a gente tem Cátia Damasceno, todas essas mulheres são maravilhosas que falam sobre esses assuntos nas redes sociais e colocam a cara a tapa. Larga a faculdade, pega o dinheiro da faculdade e vai empreender. Eu nasci em uma família de empreendedores. A minha mãe, ela é cabeleireira. Então eu acho que eu custei enxergar isso. Daria um tapa na cara da Júlia e falava, vai minha filha, anda rápido, você tá perdendo tempo. Não tenha medo de se arriscar. Não é fácil, mas vale a pena. Eu acho que vale muito a pena a gente se arriscar, a gente sair da zona de conforto. E sempre que a gente sai da zona de conforto, o nome já fala, né? Zona de conforto. Aquilo ali acaba desestabilizando a gente de alguma forma, mas o mais importante é não desistir. Continua, persista, mesmo nos momentos difíceis, esteja perto de pessoas que te inspirem, perto de pessoas que te incentivam, e se você precisar, você vai ter aquela pessoa ali do seu lado para te empurrar. Por isso que eu gosto muito de trabalhar aqui na Delas Imóveis, porque uma ajuda a outra quando está precisando desse momento de eu tô pensando em desistir, eu tô chateada com isso, porque uma empurra a outra. Então esteja perto de mulheres que estejam com o mesmo objetivo que você, mas não tenha medo de se arriscar. Só vai e faz. Não existe milagre. Não, você não vai fazer vendas no primeiro dia e talvez nem no primeiro mês. Só vai e faz todos os dias, com constância, com perseverança mesmo. Tem que ter garra, tem que dar a cara a tapa. É difícil, eu sei que eu falei sozinha nos stories por muitos meses da minha vida, mas eu nunca tratei isso daqui como algo pequeno, eu sempre tratei como algo grande. Acho que isso que me fez crescer.